O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram por rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, aqui no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, hoje a igreja celebra a transfiguração do Senhor. Como eu disse, também é a primeira sexta-feira do mês, também pedindo a Jesus de misericordioso para que console os que sofrem. Tudo isso nesta liturgia que antecede o Dia dos Pais, domingo. E de modo particular, alguém poderia perguntar qual o sentido desta festa, a transfiguração. A transfiguração é um momento em que Jesus, diz o texto, chama os apóstolos, no caso 3, Pedro, Tiago e João, seu irmão. 2 irmãos, Tiago e João, e São Pedro. Há quem se pergunte por que chamam os 3. A maioria dos comentaristas bíblicos diz que foram os primeiros a serem chamados e por isso eles têm uma precedência. Foram os primeiros que aderiram ao chamado de Jesus. Mas ele chamou os 3 e também nos chama. Vamos a um lugar à parte. Vamos ao monte. Vamos à montanha. O Tabor, que inclusive esses dias eu olhando algumas fotos, lembrei com muito gosto deste, é um lugar lindo no Tabor, que está sob a custódia dos freis franciscanos, a Igreja da Transfiguração, um lugar que você sobe, uma subida, graças a Deus não se faz a pé, tem vans que sobem e descem, mas é um lugar onde você chega, tem uma linda igreja,
e na frente várias árvores de louro. Estamos no tempo das Olimpíadas. Louro era o prêmio, a coroa que lá em Olímpia eles davam para os que ganhavam as provas. Daí que vem Olimpíadas. E lá tem louros, muitas árvores. E quando você entra na Basílica da Transfiguração, são muitos os sinais. Lembro-me, e depois vou continuar, inclusive, se Deus quiser, já estamos programando para o ano que vem, para Pentecostes, termos, depois dessa pandemia, retomarmos as nossas peregrinações, e eu celebro na Terra Santa, com a obra de Maria. Você se depara com um pavão. Claro, eu sabia que pavão tem um significado que é, inclusive, a ave símbolo de Jerusalém. Mas pavão na Transfiguração, fiquei me perguntando. E exatamente o significado é lindo, porque são as plumas que caem, depois voltam, todo ano num pavão, mas que quando voltam, é um grande brilho, sinal da ressurreição, sinal da glória, nesse contexto. Em São Bento tem outro sentido, mas é lá naquele monte, no Tabor, que Jesus leva 3, como eu disse, 2 irmãos e São Pedro, e diante deles foi transfigurado. Olha a palavra, não é transfigurou-se, tem um verbo antes, foi transfigurado. Então ele foi transfigurado por quem? Pelo Pai. O Espírito Santo. A transfiguração tem um sentido muito trinitário, segundo os padres da igreja. É a Trindade agindo na própria transfiguração. O Filho nessa humanidade visível, o Pai e o Espírito na glória contemplada. E é impressionante os sinais. O seu rosto brilhou como o sol, suas roupas ficaram brancas como a luz, que nenhuma lavadeira podia alvejar, segundo o Evangelho São Marcos, que é o de hoje. Nós somos chamados a passar por essa transfiguração. Quando nós olhamos a transfiguração de Jesus, nós temos que entender que, segundo a tradição, aconteceu 40 dias antes da sua morte. A transfiguração, no tempo de Jesus, 40 dias antes de ele morrer na cruz, teve a transfiguração. Não por acaso, a igreja marca hoje, dia 6 de agosto, a transfiguração 40 dias antes da festa da exaltação da Santa Cruz. Repito, você vai falar, mas numerologia, padre? Não, tem um significado forte. Segundo os estudiosos bíblicos, foi 40 dias antes da sua morte na cruz. E nós, como igreja, celebramos a festa da transfiguração 40 dias antes de, em setembro, dia 14, celebrarmos a exaltação da Santa Cruz. Por quê? 40 dias. Lembramos todo o simbolismo dos 40, mas exatamente para mostrar que, não obstante as cruzes, vivendo os momentos de Calvário, vivendo os momentos de dificuldade, aqueles que o vivem em Deus poderá dizer: depois da cruz vem a vitória. Nós sabemos
do grande triunfo que foi Jesus ressuscitado. Mas nós não podemos viver a plenitude desse triunfo. Nós não podemos viver a plenitude desta vitória. Nós não podemos viver já aqui na terra tudo o que o Senhor já conquistou para nós no seu sangue. Mas, mesmo nas nossas dificuldades, nas nossas pelejas, nós podemos ter a certeza de que o Senhor vencedor caminha conosco. Esse é o sentido da transfiguração. Por isso, se você vê pelos relatos dos evangelistas, todos eles relatam, tanto Mateus, Marcos, Lucas, relata esse texto da transfiguração. Logo depois que eles viram esses sinais da glória de Deus, apareceram Elias, Moisés, e falavam sobre a paixão, o que Jesus teria que passar. Foi uma glória momentânea, sim. Logo depois, eles desceram a montanha, e Jesus teve que continuar sua caminhada para Jerusalém. Mas é para nós dizer assim, às vezes nós estamos numa peleja, às vezes nós estamos sufocados, cansados de uma jornada. Como é bom um oásis, como é bom um refrigério, como a nossa vida, nós precisamos desses momentos de um suspiro, de confiança, de consolo, porque senão a gente esmorece. Mas o que é se não é isso? Por exemplo, um dia de trabalho intenso, o que significa uma noite? Descanso, repouso. Na mesma lógica, a nossa caminhada para sermos discípulos de Jesus não é fácil, mas o Senhor nos consola. O Senhor vira e mexe, nos dá momentos bons. Filhos, tem outro elemento interessante, que eu falava trinitário. Este é o meu filho amado, escutai-o. Por isso, em meio à glória do Senhor, para os apóstolos, foi dizer assim: vocês o verão daqui a 40 dias, traído por Judas. Daqui a 40 dias, vocês vão ver o meu servo sofredor desfigurado. Daqui a 40 dias, ele vai ser pregado numa cruz como um ladrão, e entre dois ladrões. Daqui a 40 dias, vocês verão um Cristo tido como condenado. Mas escutai-o, porque ele é meu filho amado. Então, o que o Senhor está dizendo para nós, também é isso. Escute a Jesus, faça uma adesão a Jesus Cristo, faça essa proposta de em tudo viver sua vontade. Tem também a figura de Pedro, que ele diz: Senhor, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. É impressionante porque Pedro viveu um momento muito glorioso. Ele viu Jesus sendo transfigurado. Às vezes nós temos momentos também bons, que a gente gostaria de parar o tempo, de viver aquele momento. Que bom, estou vivendo isso, quero parar aqui. Mas é impressionante que Pedro nem pensou nele. Era tão bom viver esse pedacinho do céu, que ele nem pensou em fazer uma tenda para ele e para os 2 companheiros.
Façamos uma para ti, para Moisés, para Elias. Vamos ficar. A vida não dá para ficar só em momentos bons. Não dá para que nós possamos congelar o tempo. E que bom isso. Porque no momento bom a gente quer congelar. E se fosse no momento ruim? Congelar o tempo num velório. Horrível. Congelar o tempo numa dor. Péssimo. A vida é dinâmica. Mas nessa dinamicidade da vida, você não percebeu? O Senhor subiu com eles, o Senhor desceu com eles. É o Senhor que caminha conosco. Portanto, que essa festa da transfiguração seja para nós uma súplica: Senhor, transfigurai-me. Eu quero ser transfigurado. Eu quero que a tua luz brilhe em mim. Eu peço que a tua pureza clarifique a minha alma. Eu quero ser transfigurado, Senhor. Amém.